Olá, boa noite. Estou chegando para vocês com uma live ao vivo aqui pelo Facebook e eu quero falar um pouco sobre essa questão da traição. Algumas pessoas sempre realizam perguntas, mandam sempre alguns questionamentos a respeito desse tema. Então eu resolvi fazer essa live ao vivo aqui com vocês para falar um pouquinho disso. Enquanto vocês entram para participar dessa live, eu vou mandando alguns abraços, mas hoje o tema é essa questão da traição. Tem muita gente que sofre esse tipo de situação nos relacionamentos afetivos, sofrem também na questão de amizades, às vezes passam por situações difíceis, são enganados, são traídos. Então, hoje eu quero falar disso para a gente poder pensar um pouco sobre esse tema, tá bom? Enquanto isso, deixa mandar alguns abraços para Leonídia Santos, Gleison Santos, boa noite para todos vocês que estão entrando nessa live. Eu estou esperando vocês participarem, enquanto isso eu estou mandando alguns abraços aqui. Mas o tema hoje é traição. Você já passou por isso, já passou por essa situação? É importante a gente sempre pensar um pouco, falar sobre esse tema, conversar sobre isso, para a gente poder construir aqui algumas opiniões, tá bom? A Ana Lúcia, Luiz Alexandre, boa noite a todos. Tem algumas pessoas que passam essa situação de traição na vida afetiva. Infelizmente, algumas pessoas são enganadas, são traídas, entram num dilema difícil. E agora o que, que eu faço? Eu descobri que estou sendo enganado ou enganada. E é muito complicado, né? Tem pessoas que agem por vingança, tem outras que não sabem o que fazer, outras ficam sem saber se perdoam, se ficam, se separam, como lidar com isso. Por isso que eu quero falar sobre esse tema. E quem quiser, já colocando perguntas aqui abaixo, postando suas perguntas nos comentários, eu vou tentar ler o máximo de perguntas possíveis para a gente poder tentar conversar aqui, tá bom? Enquanto isso, deixa eu mandar alguns abraços. Paula Oliveira, Cida Modesto, Luciana Oliveira, Vitor Ferreira, Marcos Paulo Veiga. Um abraço, Marcos. Que Deus abençoe você. Vitor também. Ana Cristina também. Seja bem-vinda. Boa noite. João Carlos. Paula Oliveira também. Boa noite. Boa noite. Edson também. Juliana Leal. Eu quero falar sobre essa questão da traição. Se você conhece alguém que passou por uma situação como essa, não sabe o que fazer, se você já passou por isso, ou se você orienta pessoas, lidera pessoas e quer entender melhor sobre esse tema, hoje eu vou falar sobre isso e quero te ajudar a entender melhor esse processo, tá bom? Enquanto as pessoas entram, a Lu, a Eva, o Edson, oi, bem-vindo, boa noite, Danilo, olá, boa noite. Aqui, amiga, estou vendo de Pádua, Rio de Janeiro. Pádua, Rio de Janeiro, um abraço para todos vocês. Obrigada pelo carinho. Vega França, Gleice. O que vocês pensam sobre essa questão afetiva? Como é para vocês essa ideia da traição? Como é difícil esse sentimento de dor que a traição traz para uma pessoa? Quero falar sobre isso com vocês. Deixa eu ver o que a Leonídia está escrevendo. Eu já fui, sofri muito e acho que nunca vou me recuperar, é isso? Nunca vou me recuperar disso? Eu faço para me recuperar. Acho que nunca me recuperei disso, eu faço para me recuperar. Olha só, eu imagino, Leonídia, como é difícil, porque você está com uma pessoa, você confia nessa pessoa, você acredita nessa pessoa, e quando você vem perceber na calada da noite, às escondidas, você está sendo enganada, traída, não é muito fácil, é muito difícil, é muito complicado, e fazer com que tenha uma decisão a respeito de um tema pesado, sim, é complicado, eu entendo, mas eu quero falar algumas coisas para vocês. Quando a traição ela acontece, quando esse sentimento te deixa abalado, confuso, você precisa colocar na balança tudo aquilo que aconteceu para você poder tomar decisões. Afinal de contas, é a sua vida, é o seu futuro. Você precisa trabalhar com essas emoções para, de uma forma inteligente, de uma forma decidida, poder realmente planejar a sua vida dali para frente. É muito complicado quando você se vê numa situação como essa, onde você percebe, descobre que durante todo um processo você foi enganado ou enganada,
É muito difícil. Por isso eu quero falar disso hoje. Agora, já algumas pessoas participando, já dá para trazer alguns pontos sobre esse assunto. Mas deixa eu mandar alguns abraços ainda para Patrícia, para Tiffany. Tiffany, um abraço aí para vocês, para a família Canhoto também. Ronaldo Borges, um abraço também. Christian Kelly, um abraço também para você, Christian. Todos que estão participando, Lilian Ruth. Olha, o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente pensa em traição, independente de ser amizade, de ser um relacionamento afetivo, é claro que o relacionamento afetivo é algo muito mais grave, porque você está dividindo a sua vida com uma outra pessoa que te engana pelas costas, que simplesmente promete uma série de coisas, te mostra um monte de sentimentos, afetos que não são reais, porque quando você dá as costas, a pessoa está te enganando com uma outra pessoa. Então é muito complicado essa sensação de engano, essa sensação de decepção por ter acreditado em um sentimento que para aquela pessoa era real e no fundo não era. As pessoas se sentem enganadas porque descobrem que na calada da noite as coisas vão acontecendo e você é o último a saber. Não que tem que ser o primeiro a saber, porque de uma forma ou de outra é difícil. Mas é difícil você perceber que você foi enganado por justamente aquele que não poderia fazer isso. Você está dividindo uma vida a dois com uma pessoa que não pensa da mesma forma que você e que não consegue ser fiel. Então, como é interessante a gente parar um pouco e pensar, a fidelidade ela é algo essencial quando se trata principalmente de relações afetivas. E quando você tem uma quebra da fidelidade, é complicado você conseguir acreditar e confiar numa pessoa de novo que acabou se comportando de uma forma negativa. Então, tudo isso acaba trazendo processos de trauma, depressão, a quantidade de pessoas com depressão porque foram traídas. Tem pessoas que relevam e acabam passando uma vida toda relevando traições de seus respectivos, independente de ser homem ou mulher. Mas também como é que é o processo interior, o processo emocional de uma pessoa assim, que passa a vida sendo enganado, que passa a vida sempre relevando traições. Será que é isso também que a gente precisa para a nossa vida? Então tudo isso precisa ser bastante refletido. Enquanto vocês fazem perguntas, pode ir colocando aqui nos comentários. Eu vou mandar mais alguns abraços e já ver algumas perguntas aqui. O Danilo, eu já leio sua pergunta, tá, Danilo? A Sara, a Rosiane, Pedro, muito bem-vindos. A pergunta do Danilo é a seguinte: como lidar com a traição dentro das igrejas? É interessante, né? Nós temos dois aspectos nessa pergunta, Danilo. Nós temos a traição das pessoas que você espera que tenham um comportamento por frequentarem um local que se propõe um certo perfil, um certo caráter, e às vezes você descobre que isso não acontece. Isso é uma coisa. Como a gente lida com isso? A gente não pode desanimar da nossa proposta de fé, não podemos desanimar do da nossa forma de ser, né? Da nossa forma de alimentar o nosso caráter, da nossa forma de agir com as pessoas. Eu não posso deixar de ser quem sou porque as outras pessoas tiveram um comportamento que é desviante ou é complicado, enfim. Eu vou entender que a traição está muito ligada a essa questão do desvio de caráter e de fidelidade que não deveria acontecer, tanto quanto o seu perfil emocional ou quanto o relacionamento afetivo, né? Então, quando você pensa um perfil de pessoas que estão dentro de um local onde é colocado como prioridade um certo perfil cristão, um certo perfil de comportamento, dentro desse perfil não pode ter comportamentos desviantes, né? Então, para a gente lidar com isso, a gente tem que saber exatamente quem nós somos, não podemos nos influenciar com o erro comportamental das pessoas, mas nós precisamos sempre ter um foco. Meu foco é a fé, a forma como eu lido com a minha fé. Então, eu não posso desviar o meu foco, desviar a minha fé, porque uma pessoa está agindo de uma forma que não deveria agir. Algumas pessoas às vezes dizem, mas como pode dentro da igreja acontecer determinadas coisas? Gente, nós estamos lidando com pessoas
às vezes agem de formas inadequadas. Agora, você tem que saber qual é a forma que você adotou para sua vida e o que você quer para sua vida, tá certo? A outra situação são os casais dentro da igreja. A igreja, ela comporta um perfil diferenciado, um perfil onde a fidelidade ela é prioridade nos relacionamentos, e quando se trata de um relacionamento afetivo entre cristãos, nós temos um cuidado dobrado, redobrado com a questão da fidelidade. Como lidar com isso? É necessário que as pessoas sentem, conversem e realmente não aceitem que se torne uma rotina natural traição, porque não cabe para ninguém. Quanto mais para uma pessoa que está dentro de um ciclo que não deveria acontecer esse tipo de coisa. Então é importante que a gente sempre tenha essa visão e o foco do que realmente a gente busca, porque uma coisa eu vou dizer para vocês: nós precisamos saber qual é o perfil, a personalidade, o caráter que a gente quer adotar. E não podemos desviar isso por nada e nem por ninguém. Então a gente tem que saber exatamente o que a gente quer. Não podemos também ficar relevando não as situações. A gente precisa sentar e dizer, olha, não aceito isso, não quero isso. E se tudo isso aqui se repetir, eu sinto muito, eu não posso me manter numa situação dessa de engano, porque senão eu vou adoecer. Pessoas que ficam num relacionamento relevando traições adoecem. Adoecem porque elas não estão ali preparadas para lidar com isso. E ninguém vai conseguir sempre se preparar para lidar com isso de forma natural. O que é um peso para um pode ser um peso diferente para o outro, mas tem um peso. Independente do tipo de peso, há um peso. Não pode ter uma convivência que te leve a um desgaste natural constantemente com um processo como esse. Então a gente precisa sempre lidar de uma forma racional, sentar, colocar, ter provas do que você está falando, porque às vezes as pessoas, elas, não, você está inventando, você está criando, às vezes tem isso. Então é importante você ter uma prova para você dizer, olha, é isso que está acontecendo. Eu não posso permitir que isso aconteça, tá certo? Deixa eu ver quem mais está aqui. A Alan também, o Augusto, Silmara, Cláudia Oliveira, Cláudia Regina, Thaís, Danilo, Irene, Leonídia dando um joinha, obrigada Leonídia, Danilo agradecendo, a Fátima, Sidney, Alício, Silvana Alves, Adelaine dizendo verdade. Se você quiser fazer pergunta, aproveite, eu estou falando sobre traição. Que sentimento difícil, dolorido esse. Como é complicado. Algumas pessoas relevam, passam a vida relevando, outras pessoas se vingam, outras pessoas ficam anestesiadas. É importante a gente falar sobre isso para tentar pensar uma forma de lidar com essa situação. Mônica Leite, Apóstola Elaine Soares, bem-vinda, Apóstola. Rafael Guindov, bem-vindo, meu irmão também, aqui participando da live comigo. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para minha família, para minha mãe, para os meus irmãos, Júnior e Rafael, para o Ronaldo também. Um abraço especial para vocês, viu? E olha, hoje eu estou falando sobre essa questão da traição. Mônica Leite também está assistindo. E se você quiser, aproveite e faça suas perguntas aqui abaixo. Eu sei que é um tema bastante difícil, bastante polêmico, mas nós precisamos falar disso porque nós precisamos evitar processos de adoecimento emocional. E se tem um tema que adoece as pessoas, é a questão da traição. Porque é um sentimento que ninguém quer ter, ninguém quer vivenciar esse tipo de dor. Você quer confiar na pessoa com quem você está, você quer ter uma vida de fidelidade com essa pessoa, e você não quer imaginar que essa pessoa ela acaba se envolvendo com outras pessoas ou com outra pessoa. Ninguém está preparado para isso. E por mais que você pense que tem uma estrutura para lidar com isso, quando acontece essa situação é um choque muito grande. Tem pessoas que ficam até meses, às vezes anos, chocado emocionalmente, desenvolvem processos depressivos por conta disso. Mas eu acredito que o mais difícil é você imaginar que a pessoa que você escolheu para estar do seu lado, a pessoa que você acreditou, que você investiu afeto, investiu tempo, investiu recursos, às vezes não pensa em nada disso, larga tudo isso de lado
e valoriza qualquer outra pessoa e valoriza pessoas que você nem acredita, às vezes pessoas até do seu convívio, pessoas às vezes que são até conhecidas, o que é muito difícil para as pessoas, às vezes as pessoas são traídas por próprios amigos. Às vezes a esposa, o marido se envolve com amigos, que são amigos do casal. Então, por que que isso acontece? É claro que o convívio entre as pessoas, ela promove alguns momentos que a pessoa tem que tomar muito cuidado, a pessoa tem que se policiar muito, a carência das pessoas, a sedução das pessoas, tudo isso tem que ser muito policiado, tem que ser muito cuidado. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, como expressa. Tem muita gente fazendo propaganda de seus relacionamentos de uma forma que estimula esse tipo de coisa sem querer. Então, cuidado com o que você fala para seus amigos, para que você não desperte nos seus amigos uma vontade de ter aquela pessoa que está com você. Tudo isso tem que ser muito, muito, né, com calma. A gente tem que pensar muito, tem que ter muita cautela. E é muito visível que boa parte das traições acabam acontecendo com pessoas que são conhecidas do convívio. Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente está divulgando esses relacionamentos, tá bom? A Marta Soares está dizendo, muitas vezes a mulher sábia edifica sua casa, é mal interpretado, faz com que algumas pessoas aceitem ser traídas, caladas, isso acontece com muitas. É que às vezes as pessoas misturam as coisas, né, Marta? É interessante a sua colocação. Ser sábia não é ficar aceitando traições, tá certo? Ser sábia é conseguir colocar prós e contras, avaliar a situação, saber o que você consegue ali lidar, mas você também não permitir que isso fique acontecendo, se propague. Ser sábio não é ficar calado, sofrendo, angustiado, porque não pode separar, então eu vou ficar calado aceitando traição. Não é isso, gente. Tem que sentar olho a olho com a pessoa e dizer, eu não aceito isso. Se isso continuar, infelizmente, eu não vou continuar nesse relacionamento, porque esse relacionamento ele tem que ser formado de fidelidade. Sem fidelidade, não tem como ter casamento. Então, é importante que aconteça esse momento de olhar no olho e você colocar o que tem que ser. Você tem que ter essa força emocional para isso. Só que as pessoas com medo de passarem um problema social porque se separaram ou tiveram uma problemática qualquer, acabam aceitando calada traição ou calados traição. Então, gente, a traição, ela traz um jugo pesado emocional e é importante a gente ficar aí atento com isso. E para quem é cristão, para quem acredita na Bíblia, para quem tem uma vida, um caráter cristão, também tem um peso espiritual, um jugo espiritual quando você permite que a traição aconteça dentro do relacionamento. Então, emocionalmente, espiritualmente, tem que se tomar cuidado e tem que se conversar com a pessoa e isso tem que acabar. Se a pessoa não está disposta a mudar esse jogo, a mudar essa situação, você não pode continuar se machucando, adoecendo por isso. Só que quem vai decidir isso é você e vai colocar aí os prós e contras e vai avaliar o que está acontecendo com você, com sua família e a destruição que tudo isso pode trazer. Tá certo? Doutor, é muito grande. Aconteceu comigo mês passado. Minha prima falou do novo namorado da filha dela. Eu dei minha opinião, pois conheço o menino e falei a verdade sobre ele para minha prima. Deixa eu ver o que mais que acontece aqui. Falei a verdade para minha prima. Você acredita que minha prima falou com ele? Eu fui chamado de traidor e fofoqueiro. Eu sei que errei, mas eu confiei na minha prima. Mas ela me traiu. O que devo fazer? Olha, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Quando você sabe que a pessoa está sendo enganada e traída, quando você tem certeza, você tem provas do perfil da pessoa, você sabe o que está acontecendo e você não se sente em paz de ver tudo aquilo e não orientar a pessoa, você já vá sabendo que você vai fazer esse papel de orientação, mas a outra pessoa às vezes não está preparada para lidar com essa informação e prefere culpar você, prefere
colocar você na história do que assumir uma realidade, que é a realidade triste da traição, a realidade difícil da traição. O que aconteceu com você foi isso. As pessoas, quando elas estão dentro de um relacionamento, elas ficam cegas, elas não querem saber de nada, não querem ouvir ninguém, até que acabam descobrindo a situação e aí já é tarde demais, né? Eu costumo dizer para as pessoas que se você sente no coração de se aproximar e de contar, que leve provas, que leve testemunhas. Agora, deu o anúncio, avisou, já orientou, aí acabou a sua responsabilidade, porque você não está querendo ser cúmplice de uma situação, então você se sentiu à vontade para colocar essa situação. Mas a partir do momento que você já colocou, não se envolva mais. Não se envolva mais, porque a pessoa, quando ela está apaixonada, ela fica cega. E ela tem o costume, ou ele, enfim, de culpar qualquer pessoa sobre o seu sentimento. Então, as pessoas, elas têm esse comportamento equivocado, de achar que o outro é culpado porque o outro mostrou o que está acontecendo. E as pessoas, elas entram num processo de negação onde elas não querem enxergar. Então, elas dizem que não, que é um engano, que não é possível, que você que está querendo estragar o relacionamento delas, que você que está querendo atrapalhar. Elas não querem enxergar a realidade, porque a realidade é dolorida, machuca. Então, as pessoas, para fugir dessa realidade, elas preferem continuar numa cegueira emocional. Mas pelo menos você sabe que você fez o seu papel. Você foi e colocou para a pessoa aquilo que você sabia que tinha que colocar e conseguiu provar do jeito que você tinha que provar. Dali para frente, não é sua responsabilidade mais. É a escolha da pessoa com aquilo que ela está vivenciando. Tem pessoas que parece que não conseguem tomar decisões, ou na hora de colocar prós e contras, né? Porque afinal de contas é família, filhos, tem muitas coisas que se colocam na balança. Só quem vive na situação é que vai saber avaliar qual é o peso que se tem em tudo isso. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, o prejuízo emocional que se tem em viver uma situação de traição é tão grande que não vale a pena. Então você tem que ter muita certeza, colocar realmente seus pensamentos, sua reflexão, prós e contras para tomar essas decisões. Tome porque você tomou decisões. As pessoas te alertam, as pessoas te mostram, pense sobre isso, mas a decisão vai ter que ser sua, porque a consequência e a sequela serão suas. Então você vai colocar lá o que pesa mais, o que é mais difícil nesse processo. Uma coisa eu sei, ficar passivo também, só aceitando as traições, correndo riscos imensos de desenvolver processos emocionais e até mesmo orgânicos, porque pessoas que traem se envolvem com outras pessoas e podem até pegar doenças, uma série de coisas. Tem muita coisa envolvida nisso, gente, é muita coisa. Então, tudo isso tem que ser muito pensado, muito refletido, para que não se tenha problemas, tá certo? A Janete Ribeiro também participando, Edith Fabre, Silvia Renata, um abraço, Silvia. Deixa eu ver quem mais. Tamar France. E todos que estão participando ao vivo comigo dessa live. Olha, gente, é importante que a gente possa pensar sobre tudo isso, porque todas as pessoas que são casadas ou que se relacionam, elas precisam se proteger, elas precisam sempre se cobrir desse tipo de situação. É importante que sempre tenha muita comunicação, muita percepção. A pessoa tem que conhecer bastante os movimentos do outro para conseguir identificar quando alguma coisa errada está acontecendo. As pessoas, elas têm um fluxo de comportamento. Elas têm uma atitude. E quando essa atitude é modificada, sempre tem um motivo para essa modificação. E tem determinados comportamentos, determinadas ações que, quando acontecem, elas podem indicar o processo de traição. E é importante as pessoas ficarem atentas como essa pessoa age, esse comportamento, como é que é a atitude dela no meio de outras pessoas. Uma pessoa, quando ela está traindo, ela fica num comportamento bastante diferente do comportamento natural. Ela começa a agir de formas totalmente diferentes, muito impaciente, mais estressada ou estressado, sempre com segredinhos,
comportamentos mais inquietantes, começa a ter algumas proteções diferenciadas com celular, ligações. Tem muitos comportamentos, gente. A forma de se vestir começa a ter alterações, a forma de falar, mas eu acredito que o principal comportamento que é visível é a impaciência. Porque como a pessoa está se envolvendo com outra, ela começa a perder a paciência mais fácil, ela começa a agir de uma forma mais ignorante, mais até estúpida com o seu cônjuge, porque ela está numa outra situação e ela passa a ter raiva da situação atual. Então, esse sinal eu acho que é o mais grave, porque judia da pessoa, né? Além do processo de traição já ser difícil por si só, é difícil lidar com alguém que você conhecia de um jeito e de repente começou a agir de uma outra forma, parece uma outra pessoa. As pessoas, quando elas são traídas, elas percebem essa modificação, mas entram em processo de negação e começam a dizer, não, a pessoa está estressada, a pessoa está cansada porque o trabalho está difícil. Parece que as pessoas começam a querer encontrar desculpas, encontrar uma justificativa que não seja traição para tentar explicar o comportamento do outro. Acontece isso, né, com uma certa frequência. Então, as pessoas que traem, elas sabem que estão fazendo algo muito errado, então elas começam a querer culpar alguém por isso. E geralmente elas querem culpar o seu cônjuge. Ao invés de se culparem, porque a atitude da traição foi delas, elas que tiveram essa ação, elas querem culpar o outro. Ah, eu traí porque o outro agiu assim ou de outra forma, sabe? Enfim, não importa. Parece que ficam buscando pelo em ovo, sabe? Para tentar culpar o outro, como se o outro fosse 100% culpado da ação que a pessoa teve. Então, tudo isso tem que ser percebido, tudo isso tem que ser avaliado. Começou a vivenciar algo diferente assim, já preste atenção, comece a avaliar melhor, porque o que não pode é você ficar dentro de uma situação sofrendo, adoecendo, a vida passa muito rápido para você permitir que isso aconteça, tá bom? Tem mais perguntas? Deixa eu ver quem mais. Elizabeth Pacheco, olá. Elizabeth, Diego, Itamar. Elizabeth, Maria Helena Matoso, Ronaldo Kratz, Vânia Bueno, Ellen Vieira. Bem-vindos. Hoje eu estou falando sobre a questão da traição e quero aproveitar e dar um recado importante para vocês. Se vocês conhecem alguém que passa por isso, ou vocês já passaram por isso, ou querem ajudar alguém, se vocês trabalham com liderança, querem ajudar, compartilhem esses vídeos. Esse vídeo você encontra a descrição aqui, o meu canal no YouTube. Esse canal ele é dedicado para ajudar você com diversos temas. Eu tenho outros vídeos que falam inclusive de traição lá, se você quiser assistir. Eu sempre preparo materiais gratuitamente, deixo disponível lá no meu canal para você poder se orientar, aprender a gerenciar as emoções, aprender a identificar o caráter das pessoas, aprender a lidar com as pessoas. A gente vive num mundo tão cheio de personalidades diferenciadas, com comportamentos diferentes, que a gente precisa aprender a ler as pessoas adequadamente. Então, nesse canal você vai encontrar essa possibilidade. É só acessar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Eu também deixei aqui o meu WhatsApp. Às vezes aparece uma dúvida, uma orientação, enfim. É só mandar uma mensagem, na medida do possível eu vou respondendo vocês. Às vezes não é no mesmo dia que eu consigo responder, às vezes entram diversas mensagens, então não consigo responder no mesmo dia, mas eu sempre procuro responder, tá bom? Então, se você tiver, é sempre bom ter o telefone de uma psicóloga ou de um psicólogo no seu celular. Você nunca sabe quando pode precisar ou quando pode orientar alguém ou indicar alguém. Então, aqui na descrição do vídeo você encontra, tá bom? Tanto o meu WhatsApp quanto o meu canal no YouTube, que é o Doutora Verusca. Se você quiser já acessar agora e se inscreva gratuitamente, assim você recebe esses materiais, tá bom? E compartilhe esse vídeo. É uma forma da gente poder ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade de vida emocional. Não dá para viver nesse mundo sem qualidade de vida emocional. Já basta as dificuldades gerais que acontecem no mundo. Então, para a gente lidar com tantas adversidades, precisamos desenvolver um fator emocional, tá bom? Um abraço para vocês. Era esse o recado que eu queria trazer para vocês. Esse tema também eu quis deixar algumas reflexões a respeito da traição. E eu vou concluir dizendo o seguinte para você.
Você mesmo que está assistindo, você não foi feito para viver sofrendo de traição. Você não está aqui nesse mundo para ser enganado, para ser judiado, maltratado, porque está sendo enganado ou traído por alguém. Se posicione, tome atitude, sente com a pessoa de forma racional e comece a definir isso. Não permita que as pessoas te maltratem ou que elas fiquem enganando vocês. Você nasceu para saber o que é afeto, para saber o que é amor, e uma pessoa que ama não trai. Uma pessoa que ama a outra, ela não consegue agir com infidelidade. Se tem alguém agindo com infidelidade, é porque a própria pessoa tem desvios no seu comportamento. Então precisa ser conversado, precisa ser avaliado. É importante que sente com a pessoa, olhe nos olhos e tenha uma conversa séria. É importante que tudo isso seja revisto. E ali você poder colocar na balança os prós e contras da situação para tomar decisões. Não tome decisões precipitadas, mas procure ter uma atitude assertiva para tentar resolver essa situação, tá bom? Se precisar da ajuda de um profissional, às vezes é difícil conseguir resolver sozinho, busque a ajuda de um profissional. Mas não fique sozinho sofrendo para você não adoecer com alguma doença emocional por conta da traição, porque não vale a pena, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que se você está ouvindo e de repente precisava de uma palavra, de olhar para frente e começar a tomar decisões na sua vida, esse é o momento. Não deixa para amanhã, não. A vida é muito curta para a gente viver em aborrecimento ou sendo enganado, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês, uma boa noite, até a próxima live. Eu tenho tentado entrar aqui de surpresa, porque às vezes é difícil estipular um dia específico, fixo, mas fiquem atentos, sempre por volta aí desse horário, quando eu entro, sempre aí entre 10h30 e 11 horas, eu procuro trazer uma palavra para vocês, tá bom? Então, fiquem sempre atentos, eu vou procurar colocar um aviso sempre no meu Facebook. Então, colocando o aviso, você já sabe o dia que eu entro, tá bom, gente? Tchau, até a próxima live, um abraço.